Oi, gente. Hoje o tema são os peixes. Na semana passada eu já falei de um superalimento que é o alho, e agora eu vou falar de outro superalimento que é o peixe, e vou alertar vocês com relação a algumas questões, ou seja, vou mostrar, como sempre, qual é a melhor forma de comer esse alimento e também se existem algumas preocupações que a gente deve levar em conta quando pensa no consumo dessa fonte importante de proteína que a gente tem, que são os peixes. Bom, a pergunta que eu fiz para vocês foi a seguinte, né? Peixe, quanto mais melhor? Muito bem, a gente sabe que os peixes são fontes importantes de proteínas, mas os peixes variam na sua composição química. Então, nem todos eles, por exemplo, são fontes de ômega 3. Os peixes gordurosos, que são de águas geladas e profundas e que têm bastante gordura, são ricos em ômega 3. Principalmente aí, por exemplo, o atum, a sardinha, que é um peixe pequeno, mas é muito rico em ômega 3, e também o salmão. Os peixes gordurosos também, né, possuem vitaminas lipossolúveis, que são vitamina E e D, e quando a gente consome, né, consegue consumir as espinhas do peixe, ele também pode ser uma fonte de cálcio. Então, vamos citar aí a sardinha, que tem aquela espinha bem molinha que a gente pode comer. Muito bem, quando a gente fala assim de fonte de ômega 3, não são todos. Então, a gente pensa assim, por exemplo, a tilápia. A tilápia é muito consumida no Brasil, mas ela não é uma boa fonte de ômega 3. Então, se a gente fosse citar um bom peixe, seria a mesma sardinha. Aí os amigos portugueses também, né, têm essa vantagem, eles têm sardinhas maravilhosas lá. Bom, sempre seleciono alguns artigos que eu acho que trazem alguns pontos importantes. Esse é um deles, né, que fala, por exemplo, de como reconhecer e prevenir superexposição a metilmercúrio. Aí vocês devem achar estranho, né? Como assim? Estou falando de peixe, de repente eu falo de metilmercúrio. Metilmercúrio, gente, ele não está presente no nosso metabolismo, nós não temos condições de metabolizar, ele não tem nenhum papel no nosso metabolismo, mas ele é encontrado no meio ambiente e também pode ser encontrado nas carnes dos peixes, por isso que eu trouxe esse assunto hoje aqui para vocês. Então, esse aqui é um desenho meio complexo, mas só para mostrar que a gente tem no ar, na atmosfera, na água e no sedimento da água metilmercúrio. E esse metal pesado, ele é tóxico para o nosso organismo. Ele está no ar em função de resíduos industriais, de queima, né, de queimadas, de uso de carvão, por exemplo, como combustível. Tem uma série de fontes que podem ficar suspensas no ar, mas que vão se depositar, eles podem transitar, né, por longas distâncias, e eles vão se depositar realmente na água, né, do mar e dos rios. Além disso, a gente tem resíduo industrial que pode também acontecer de ser depositado na água, e a gente tem outras fontes, por exemplo, até aquela lâmpada que tem aquele pozinho, né, a lâmpada fluorescente, também ela tem mercúrio, o próprio termômetro caseiro tem mercúrio, então tem várias fontes aí de mercúrio. Uma questão importante com relação à água e a preocupação que a gente tem de que o peixe que está nessas águas ele vai ter mercúrio no seu organismo é que na água, por exemplo, no mar, esse mercúrio ele sedimenta. E esse sedimento de mercúrio, por mais que agora a gente tenha leis mais claras e maior cuidado, né, com o controle de emissão desses metais pesados, eles podem durar nesse sedimento por cerca de 100 anos. Então, esse sedimento tem uma concentração alta, ele sofre ação de bactérias e ele vai ser disponível na água do mar, que é quando os peixes têm aí o contato com esse contaminante. Então, é uma preocupação para nós não exagerar no consumo de peixes. Por isso que eu trouxe aí o metilmercúrio para vocês olharem. Existe alguns sintomas de contaminação quando você tem uma baixa a moderada exposição ou quando você tem uma alta exposição a metilmercúrio. E tem tipos de sintomas que são inespecíficos quando a gente pensa que eles podem ser sintomas de tantas outras coisas, né? Então, distúrbio de sono, dor de cabeça, cansaço, dor muscular, alteração, né, desconforto gastrointestinal, hipertensão, tremores, né? São coisas que não são só específicas dessa exposição. E quando eu olho para isso aqui, eu penso que muita gente vai começar, eu acho que eu tenho a contaminação, né? Porque eu tenho alguns desses sintomas. Não, é preciso
fazer o teste, pode se dosar no sangue, tem um teste que pode avaliar a quantidade pelo cabelo, que pode ser, então, observado se há essa contaminação ou não, e se houve algum acidente, né, que não é só necessariamente o consumo da carne do peixe. Em exposição elevada, os sintomas são mais graves, né, amortecimento e formigamento de mãos e pés, fala arrastada, então dificuldade de falar, perda de visão periférica, né, que é aquela visão em túnel, né, que só consegue enxergar na frente, né, com redução da acuidade visual, né, e ataxia, né, que é aquela dificuldade de caminhar. Então, esses são sintomas mais graves. É importante a gente entender que essa exposição por meio do peixe, que vá trazer alguma contaminação, você tem que ter um nível de contaminação desse peixe bastante grande. O que acontece é que a gente não tem muito como saber se a gente está muito exposto a peixes mais ou menos contaminados. A gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo, peixes aqui do Rio Amazonas, peixe aqui da região centro-oeste do Brasil, peixes de algumas regiões da China, então, Austrália, então tem alguns Estados Unidos. Então, os países têm um certo monitoramento dessa concentração de metilmercúrio nos peixes, né, que estão disponíveis. Então, é difícil dar uma orientação para vocês e dizer exatamente quais são os peixes e exatamente em qual região. Então, eu vou dar uma orientação geral para poder auxiliar vocês com relação a esse aspecto. Então, vou continuar aqui e falar para vocês, então, esse outro artigo, ele foi feito pelo pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles fizeram isso com os peixes brasileiros e conseguiram avaliar. Eu achei interessante que eles trouxeram essa tabela aqui, então, mostrando o nível de contaminação dos peixes aqui nessa caixinha. Então, abaixo dos limites são peixes que têm entre 100 e 200 até 500 microgramas de metilmercúrio ou de mercúrio por quilo. Os limites aceitáveis hoje variam entre 500 a 1.000 microgramas, que seria 1 miligrama, e acima dos limites seriam 2.000 miligramas. Então, a gente tem peixes com um nível de contaminação variável. E para vocês terem uma ideia de quantidade de peixe que traria uma exposição, que traria o risco de toxicidade, então, por exemplo, a pessoa que consumir um consumo médio de 20 gramas por dia, que é uma colher de sopa, é muito pouquinho, se ela entrar em contato com esses peixes menos contaminados, aqui de 100, 200, 500, até 1.000, ela tem uma baixa absorção de mercúrio, de 2 até 20. Quando o peixe tem uma contaminação acima dos limites, ela já tem uma absorção que já é um indício de possibilidade de intoxicação, que seria de 40 microgramas por dia. Um consumo alto, 100 gramas por dia, o que é 100 gramas? Gente, uma porção, pega assim a mão fechada assim, mais ou menos esse tamanho aqui, né, que é 100 gramas. Então, se a quantidade, claro, é um pouco maior, aí já começa a ter um risco, né, uma absorção muito alta a partir do peixe que estaria até dentro dos limites aqui, né? Então, seria absorção de 500, 100, 200, a absorção vai aumentando muito. E 300 gramas por dia, que é um consumo muito alto, o risco já começa aqui, mesmo que o peixe tenha uma contaminação baixa, abaixo dos limites, por exemplo, de 200, já tem aqui um alerta de uma absorção bastante alta, né, de 60 até 600 microgramas por dia de mercúrio, né? Então, aí fica uma dúvida, bom, então, quanto que eu posso comer de peixe? Então, eu vou trazer uma informação para vocês, vou fechar aqui, que é o seguinte, as pessoas, o que eles observaram em geral é que as pessoas que comem até 2 porções de peixe por dia, uma porção média, um pouquinho maior, elas teriam um pouco risco de ter contaminação. As pessoas que consomem mais de 3 vezes por semana, eu falei 2 vezes por dia, não, é 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, baixíssimo risco. Mais de 2 vezes por semana, começa a haver uma preocupação de risco, que vai depender do quanto os peixes estão contaminados. Como é difícil saber isso, o que se propõe é que não passássemos de 3 porções de peixe por semana. No caso das gestantes, que tem aí, né, um desenvolvimento fetal, elas deveriam limitar o seu consumo a 2 vezes por semana. Por que isso?
qual é o órgão que é contaminado, né, que sofre lesões por conta do metilmercúrio? Os nossos neurônios, as células nervosas. Então, se a criança está em desenvolvimento, né, neurológico, ela vai ter um prejuízo pode ter, né, um prejuízo nesse desenvolvimento. Eu trabalhei lá no Canadá com uma colega, que é a Jeannie Liu, que é maravilhosa, e que ela trabalhava, então, avaliando esse aspecto da contaminação do metilmercúrio, ela trabalhava com ratinhos, e ela percebia, então, microhemorragias no cérebro dos embriõezinhos dos ratinhos. Então, tem muitos estudos já relatando problemas neurológicos com relação à contaminação com metilmercúrio na gestação. Então, por isso, esse cuidado. Então, com relação ao adulto também, vocês viram que as queixas na contaminação é ataxia, né, dificuldade de deambular, então são todos comprometimentos do sistema nervoso, né, formigamento nas mãos, dificuldade de controle fino, né, motor fino, então você vai pegar uma coisa que cai da sua mão, né, então tem comprometimento neurológico. Tem comprometimento também renal, porque ele deve ser eliminado pela urina, então contaminações muito altas, né? Aí estou falando de contaminações realmente, toxicidade bastante alta, comprometimento da função renal, por exemplo, então é realmente perigoso exagerar, né, no consumo de produtos que tenham contaminantes como o metilmercúrio. Então, podemos comer o peixinho, vamos escolher aqueles que têm mais ômega 3, que têm um potencial imunomodulador, mas não vamos nos esquecer da possibilidade de contaminação com metilmercúrio, então, moderação. De novo, né? Quando eu falei do alho, eu falei do princípio da moderação e da variedade. Existe uma discussão com relação ao tamanho do peixe. Disse que peixes menores, né, na cadeia alimentar, né, quando a gente fala de peixes que se alimentam de outros peixes. Os peixes menores teriam uma concentração de metilmercúrio menor, e os peixes maiores, por comerem os peixinhos menores, teriam uma concentração maior. Então, seria pior salmão e atum em relação à sardinha. Como os três são fontes de ômega 3, então a escolha da sardinha é uma escolha interessante. Então, tranquilo, gente. Vou lá como um salmão no final de semana, durante a semana como uma sardinha, depois eu como um outro tipo de carne, e aí eu vou equilibrando. Então, é o princípio da moderação, não exagerando, e o princípio da variedade, utilizando diversas fontes de proteína de forma saudável, tá bom? Então, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Vamos continuar comendo peixe. Se você tiver dúvidas, é claro, você tem que procurar um nutricionista, daí ele vai falar de diversos peixes, vai te orientar de uma forma mais individualizada. Mas essa é uma orientação geral que já é interessante, já dá para vocês pensarem no assunto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a participação de vocês. O número de inscritos no canal tem aumentado. Eu estou bem feliz com o resultado. E por isso eu pretendo continuar trazendo informações sobre nutrição para vocês. Então, clica aí, né, na mãozinha aí, no gostei, né? E se você não é inscrito ainda, seja bem-vindo e inscreva-se no canal. Toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, eu consigo publicar alguma coisa para vocês. Um abraço, tchau, tchau.